Mudando de assunto, Ivan, e a entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao The Washington Post deu o que falar, hein? A gente quer te ouvir a respeito desse tema. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes concedeu essa entrevista ao jornal Washington Post dizendo que não vai ceder 1 milímetro e que fará o que tem que ser feito, e quem deve ser condenado será condenado, e quem será inocentado, deve ser inocentado, será inocentado. Mas ele deixou claro ali, então, para o jornal, de que ele não vai recuar 1 milímetro. Palavras do ministro, né? E uma curiosidade sobre essa reportagem, Geisiane, é de que o jornal tentou fazer uma espécie de raio-x, digamos assim, do ministro Alexandre de Moraes, e ele conversou, o jornal buscou fontes próximas ao ministro, pessoas, inclusive amigos, e a maioria deles optou por colaborar com a reportagem, mas sob anonimato. Eles não tiveram aí coragem de assinar o nome, colocar o nome nessa reportagem. Um outro ponto que a gente precisa trazer aqui sobre essa reportagem é de que o ministro, sancionado pela Lei Magnitsky, concedeu uma entrevista a um dos principais jornais americanos. A pergunta que eu faço, nós temos aqui a doutora Fabi, a Josi, enfim, que entende de direito muito mais do que eu, e se fosse o contrário? E se o jornal agora, né, que ouviu o lado do ministro, procurasse assessoria e eventualmente buscasse uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro? Será que o ex-presidente conseguiria conceder essa entrevista ao jornal? É uma pergunta. A gente está vendo aqui que o sancionado pela Lei Magnitsky, beleza, concedeu a entrevista. E o outro lado, teria o mesmo direito? Né? Esse é um ponto que a gente precisa abordar aqui também, e de fato repercutiu muito, tanto é que um dos principais assessores de Donald Trump, o Jason Miller, após uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, ele simplesmente respondeu sobre essa entrevista: não se preocupe, estamos observando. E quem está observando não é o Ivan Kleber, não é a Geisiane, mas um dos principais homens de confiança do presidente Donald Trump. Nós sabemos que hoje a Casa Branca, como a gente acabou de ver ali, está ocupada, está com visita, né? E as atenções estão ali nessa questão, mas pode ter certeza que essa entrevista vai repercutir nos corredores e principalmente nas salas mais importantes lá da Casa Branca, viu, Geisiane? A minha pergunta era justamente nesse sentido, né? A gente percebe, então, que tem um monitoramento em relação às falas do Alexandre de Moraes, ainda mais nesse caso que procurou um jornal americano para dar aí essa entrevista, como quem tenta mesmo limpar a própria barra, reforçando ali todas as narrativas, dizendo que nada vai afetar dentro do STF. É curioso que parece que nem eles entenderam como a Magnitsky atua, porque de fato não afeta absolutamente nada nas decisões do STF, são outras questões que são colocadas em jogo, Ivan, mas além dessa questão do Alexandre de Moraes, tem o Lula também oferecendo uva agora. Ele daqui a pouco vai oferecer todas as frutas que estão disponíveis no nosso país. Cada vez é a uva, de uma maneira completamente patética e ridícula. Minha pergunta é, tendo em vista a reunião que está acontecendo na Europa, ou seja, a Rússia está sentando para negociar com os Estados Unidos, China, o Brasil se isolando, portanto, dos seus próprios parceiros, mais a soma dessas declarações em vista, provavelmente, então, mais sanções ao nosso país. Eu não excluo essa possibilidade. Semana passada, a gente trouxe a questão do Mais Médicos, né? E a gente alertava a possibilidade de sanções. Aliás, nós estamos alertando já há alguns meses, Geisiane, você vai lembrar que em maio a gente já estava abordando essa questão. Olha que autoridades brasileiras poderão ser sancionadas por questão do Mais Médicos, etc. Aconteceu. Então, neste contexto que você está falando, realmente o Brasil está isolado. Quero trazer aqui alguns exemplos. A África do Sul já buscou a administração Trump, que também é membro do BRICS, para de alguma maneira negociar ali a redução das tarifas. A União Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, ela tem uma visão assim de mundo diferente do Trump, conseguiu um acordo, o Japão conseguiu um acordo bilionário. A China, como você bem disse, eles podem não conseguir um acordo total, mas pelo menos conseguiram adiar o início da aplicação das tarifas. O México, que ideologicamente também é totalmente contrário, a administração Trump já se colocou à disposição, inclusive para trabalhar junto na questão dos cartéis. Quer dizer, o Brasil só não está 100% isolado porque está com o Nicolás Maduro. Agora perdeu até o apoio da Bolívia, a gente vai falar eventualmente da eleição da Bolívia, e o Brasil consegue ficar isolado até mesmo dentro do Mercosul, Geisiane. O Paraguai, trabalhando com os Estados Unidos, um acordo importante também na semana passada, entre autoridades paraguaias e autoridades americanas, incluindo com o Marco Rubio.
A Argentina nem se fala, já está em um trabalho muito bem feito com os Estados Unidos, e nesse cenário o Brasil consegue ficar isolado, então, até mesmo dentro do Mercosul. E o Lula acredita que pode resolver a questão com cacho de uva. Não é bem assim, a coisa é um pouco mais complicada. O Lula ainda acha que a gente está no ano de 2003, que o presidente dos Estados Unidos era o George Bush. Gostaria de lembrar que George Bush é rival político do Donald Trump. Tentar usar as soluções lá aplicadas no George Bush, no Donald Trump, não vai funcionar. É que nem, enfim, você querer encher uma bola de futebol querendo encher um pneu de carro. São duas coisas diferentes, né? O fato é que o Brasil está muito isolado e no curto prazo, Geisiane, eu não vejo uma retomada das alianças, enfim, do Brasil no mundo. A não ser que a gente tenha uma mudança de governo drástica nas eleições do ano que vem, mas isso a gente deixa para 2026. Mas até lá eu não acredito que essa situação diplomática possa mudar com o atual cenário que a gente tem. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.